Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estou morrendo de saudades e agora a gente vai estudar um pouquinho de geografia, né? Então anima aí para nossa aula, hein? Nós estamos estudando geografia um pouquinho da região sul e hoje nós vamos falar sobre os aspectos naturais dessa região. Por isso eu convido você a pegar seu livrinho lá na página 288, onde nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre os aspectos naturais. Quando a gente fala de região sul, nós já estudamos que essa região ela é composta por 3 estados. E é interessante a gente observar um pouquinho a organização desses estados em relação ao território do Brasil. Como assim, tia Cris? No início do ano a gente falou que o globo terrestre como um todo, ou seja, o mundo, ele é ali também dividido pelas linhas imaginárias, que podem ser os paralelos e os meridianos. Isso tem muita influência tanto no clima quanto na altitude de cada lugar, né? E nós aprendemos que quanto mais perto do Equador, mais quente é o lugar. E o Brasil, como um todo, é um país que fica ao sul do Equador. Por isso, nós estamos apresentando em diversos territórios do nosso país um clima mais tropical, um clima tropical úmido. Então, a gente vê muito falando sobre isso, né? Já na região sul, essa região, ela se localiza um pouco mais abaixo do Trópico de Capricórnio. Olha, nesse mapinha aqui da atividade, a gente já vê o Trópico de Capricórnio, aqui, essa linha imaginária, esse paralelo, e a região sul, ela está aqui abaixo do Trópico de Capricórnio. Isso influencia diretamente no clima dessa região. Por isso, no Brasil, a região sul é uma das regiões mais frias do nosso país. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. A maior parte da região sul encontra-se ao sul do Trópico de Capricórnio. E em decorrência dessa localização geográfica, essa é a região mais fria do Brasil. O clima predominante é o subtropical, caracterizado pelas temperaturas médias mais baixas do país. No norte do Paraná, no entanto, o clima é tropical de altitude. Então você percebe que é uma região que apresenta 2 climas. Na maioria dos estados, ele é subtropical, por estar abaixo do Trópico de Capricórnio, e apresenta o clima mais frio do nosso país, classificado como subtropical. Mas no norte do Paraná você tem um clima tropical de altitude. Assim como nas outras regiões, a vegetação é fortemente influenciada pelo clima. No caso da região sul, nos locais mais frios, predominam as matas de araucárias, que são os pinhais, e os pampas, os campos e as gramíneas. A gente já sabe, quando a gente fala de clima, que ele influencia muito no tipo de cultivo, então ele vai influenciar também nas atividades econômicas e influencia também na vegetação predominante. Então a gente percebe que aqui tem 2 vegetações predominantes que foram destacadas, que são os campos e que são as matas de araucárias. Vamos ver as características dela um pouquinho? Delas, né? Também conhecidas como pampas. Os campos são formados em geral por plantas rasteiras, como capim e a grama, e às vezes a ocorrência de algumas árvores isoladas, próximas de rios ou riachos. Os campos ocupam grande parte do estado do Rio Grande do Sul, mas também são encontrados em outras regiões do país. Quando a gente conversa sobre as principais vegetações, a gente está falando que é mais comum encontrar lá. Não quer dizer que essas vegetações não tenham em outros lugares do nosso território, e não quer dizer também que você não encontre outros tipos de vegetação na região sul. Você encontra sim. Mas nós estamos falando aqui dos principais tipos, ou seja, o que você tem predominante devido ao clima. Então, primeiro a gente já viu que são os campos ou pampas. Segundo, matas de araucárias. A mata de araucárias, ou mata dos pinhais, é a vegetação típica da região sul do Brasil, onde ocorrem chuvas bem distribuídas durante o ano e as temperaturas são mais baixas. Então aqui, né, para as matas de araucárias, o clima subtropical, que é um dos climas mais frios, é favorável a esse tipo de vegetação.
Essa vegetação é formada por árvores como pinheiros e araucárias, das quais é retirada celulose, matéria-prima para a fabricação do papel. As araucárias são grandes, que chegam a 50 metros de altura, com folhas estreitas e duras que crescem em galhos bem abertos. A semente das araucárias, o pinhão, é comestível. Grande parte da mata de araucária também já foi destruída em consequência da exploração das indústrias de móveis, de papéis e de celulose da construção civil. Outra atividade que estimulou a destruição dessa vegetação é a agricultura. Como a mata de araucária cresce em solo muito fértil, a terra roxa, tornou-se comum derrubar a mata para dar lugar a cultivos e plantações. Bom, então vamos falar da mata de araucária. Infelizmente, todas as vegetações típicas, todas as vegetações predominantes das regiões, nós conseguimos perceber que elas sofrem o mesmo problema. Qual que é ele? A devastação, né? A destruição dessa vegetação natural. E isso é um grande problema, porque vai influenciar na vida da fauna e da flora daquele lugar. Você muda com toda a questão ambiental, você muda com o clima, você influencia no clima e você, consequentemente, influencia na vida do ser humano. Mas a gente está demorando a aprender sobre isso, né? Infelizmente, temos cometido muito erro, a nossa sociedade como um todo, né? E a gente percebe que a devastação das matas de araucárias, ela tem ocorrido tanto pelas indústrias, de diferentes características, também pela agricultura, pelo solo em que essa mata cresce, que é a terra roxa. A terra roxa é um solo rico em nutrientes. Em ciências, eu tenho certeza que você já teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre esse tipo de solo. E por ele ser rico em nutrientes, ele possibilita um desenvolvimento daquilo que está sendo cultivado ali. Em muitos territórios coloniais, né, na época, foi um dos grandes motivos do belo plantio do cultivo de cana-de-açúcar. Nas áreas litorâneas, muitos lugares que tinham também, e dos interiores. E agora, né, com a vegetação predominante sendo a mata de araucária, a gente ainda consegue ver a devastação que ela vem sofrendo também por ter um solo fértil. Tia, mas eles estão tirando ele para plantar agricultura, né, que trabalham com matéria-prima. Sim, mas a vegetação natural, ela precisa ser preservada. Por quê? Além de ter a riqueza que a vegetação natural oferece para o lugar, você também tem ali o lugar de sobrevivência, de reprodução, de moradia, né, dos animais. E afinal disso, as consequências que essa destruição e essa devastação das vegetações podem trazer para nós, para a nossa realidade. Então isso precisa ser alertado, né? Vamos ver um pouquinho da destruição dessa vegetação lá na página 290. Observe o mapa a seguir que mostra a vegetação na região sul em 2013, então há 7 anos atrás, né? Repare o mapa, indica também a área que foi desmatada. Então olha bem, na legenda você tem aí em verde a Mata Atlântica, né? Em amarelinho, que está presente na região sul. Em rosa, a mata de araucárias ou as matas dos pinhais. Né? E você vê que é uma das vegetações típicas. O amarelinho, campos. Então, visualmente aqui ele está mostrando até essa predominante. Verdinho é vegetação litorânea. Agora olha o quadradinho vermelho. Área desmatada. Então, se você fizer um levantamento, independente de quantidade de vegetação, você vê que a área desmatada da região sul, ela é muito maior do que a área que contém uma vegetação preservada. Muito maior. Como é possível observar no mapa, a mata de araucárias e o campus sofreram bastante alterações. A mata de araucária atualmente é encontrada em pouquíssimas áreas, principalmente em parques criados para sua preservação. Então, as que não foram destruídas ainda tem um motivo ainda maior,
Não é pela consciência, conscientização, não. É porque ela está aí nos lugares de preservação, onde é lei que elas devem continuar, devem permanecer. Vamos conhecer um pouquinho sobre o clima subtropical, que é o clima dessa região predominante? Como vimos, grande parte da região sul está localizada ao sul do Trópico de Capricórnio, onde predomina o clima subtropical. Uma das principais características desse clima é fazer muito calor no verão e muito frio no inverno, incluindo a ocorrência de geados e neves. Observe a foto abaixo. Então, a característica do clima subtropical é você ter temperaturas muito elevadas. Quando está no verão, está muito quente, e quando está no frio, está muito frio. Quando está no inverno,